E, Barlau, você ouviu, né? A gente falando sobre o semblante do Tite. Isso. E aí o que eu queria perguntar para você é como está difícil, e como normalmente é difícil, o Tite retomar a carreira. Ele tentou no Flamengo. Se o cara não vai dar certo no Flamengo, vai dar certo aonde? Não deu certo no Flamengo, teve que parar, se retirou de cena, voltou agora, mas parece que as toneladas seguem nas costas dele. Essa é a impressão que eu tenho. Sem dúvida. Nesses personagens da enquete, o Tite é o que tem o trabalho mais recente, né? Mas assim como os outros, ele carrega coisas do passado recente, né? O Diniz não está sendo criticado porque empatou com a Chapecoense, tá? Porque perdeu a final da Copa do Brasil, papapá, papapá. O Vojvoda, como disse o Trajano, ele fez um trabalho decepcionante na reta final do campeonato passado e continua não dando nenhum sinal de recuperação e assim por diante. O Tite, na verdade, menos esses jogos no Cruzeiro, mas o que foi a carreira dele depois da Copa do Mundo, da segunda Copa do Mundo, é o que desperta essa desconfiança, né? E eu não consigo não comparar o Tite com o que aconteceu com o Tele Santana depois de perder 2 Copas. Perder 2 Copas é uma coisa, é um impacto absurdo para treinadores que tiveram essa experiência, né? Dirigir a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo e perdê-las, né? O Tele perdeu 2 Copas, ele não emendou os trabalhos 82, 86, mas ele perdeu 2 Copas, sendo que uma delas ele brilhou, a seleção dele brilhou. O Tite não. E a minha impressão é que depois da segunda Copa perdida, ele se perdeu, né? Curiosamente, ele teve, está tendo agora a sua segunda grande oportunidade, porque, vamos combinar, dirigir o Flamengo, que foi o primeiro time que ele pegou depois da seleção, e o Cruzeiro atual, não são roubadas. O Tele, por exemplo, depois de perder as 2 Copas, ele se refugiou naqueles portos seguros, os clubes onde ele tinha tido sucesso. O Atlético Mineiro, o Palmeiras. O Tite ele não foi ao Corinthians, que estava todo bagunçado. Ele foi ao Flamengo, que era o melhor time do Brasil. E foi mal. A ponto do Felipe Luiz, que era um técnico aprendiz, sucedê-lo e dias depois ganhar uma Copa do Brasil numa temporada e ter feito ano passado tudo o que fez. E no Cruzeiro, ele chega num time organizado, montado, que não perdeu nenhum titular e que ganhou o Gerson. E que o ano passado, sob o comando do Leonardo Jardim, o português, teve ótimos momentos. E não está dando certo no começo. Então, eu acho que ele carrega uma bigorna nas costas. E assim como tem jogador sem confiança, que demora muito a retomar a confiança, ele me parece sem confiança no trabalho, no próprio trabalho. A equipe de auxiliares, a coisa de trabalhar com o filho. Cara, o Mauro fala uma coisa bem interessante em relação a carga que o Tite carrega tal, que talvez ele devesse mudar tudo. Figurino, forma de falar. Tipo, ele de fato... Rebranding. Aí não seria o Tite, Arnaldo. Aí não seria o verdadeiro Tite. Seria o falso então, Tite, né? Figurino. Exato. Figurino Porque, já assim, mudou, Trajano, né? O Tele, ele mudou. Ele não mudou o vestimento, o comportamento, mas o Tele mudou a forma de encarar o futebol e ver o jogo depois que ele perdeu as 2 Copas. O Tele, para ganhar no São Paulo 5 anos depois de 86, ele aprendeu a se defender, literalmente. Aprendeu a defender. E assim ele foi campeão do mundo pelo São Paulo, e campeão de tudo, se defendendo. Futebol bonito, sim, super leal, mas se defendendo. Né? E acho que o Tite ele está vivendo esse momento. E não é fácil, acho que nos tempos atuais é até mais difícil, né? É muito mais, cara, é rede social, é comparação, é não sei o que lá. O trabalho do técnico é um inferno, o cara tem que falar todo jogo, o cara tem 1000 pressões e tal. E ele me parece perdido. Analógico, no mundo que não é mais analógico. Tem isso. Exato, isso é um bom ponto, boa comparação.
E desses todos os personagens, eu vejo ele na situação mais complexa, num momento da carreira de indefinição mesmo. E eu não sei o que esperar. Eu não acho que o Cruzeiro esteja decepcionando apenas nesse início de temporada. O Tite está decepcionando. Para ver os jogos do time, era um time todo certinho. Time todo, mesma escalação, o time tinha... concatenava jogadas, fluía e tal, e de repente tá tudo desencaixado, com as mesmas pessoas e com o reforço do Gerson, né? Então é um começo bem complicado. E não pode... Deixa eu colocar o Mauro na conversa. E não pode ser relacionamento, né, Arnaldo? Porque o Tite é uma pessoa de facílimo relacionamento. Forte no Tite, normalmente, relacionamento. Mauro, você pode falar do Tite também, que vive aliás, repetindo, né, o que o Trajano e o Juca falaram, é muito... triste o semblante do Tite ali na beira do campo. Ele já mudou o figurino, ele já não estava com aquela camisa, ele tá com o uniforme do Cruzeiro. Mais esportivo. Ele parecia um pastor protestante à beira do campo. Exato, agora já mudou. E você postou no seu blog, são números que nem eu tinha percebido. São números bem impressionantes do Vasco, né? Do ponto de vista ruim do Diniz. Sem dúvida. Primeiro, assim, eu queria dizer o seguinte, sobre a questão de criticar ou não, toda crítica é válida. O técnico formar um jogo pode criticar à vontade. O problema é você rotular um técnico campeão como estagiário, que é o chamado etarismo ao contrário, é o camarada que, no Brasil, há preconceito contra o velho, né? Você é um velho, isso aí é tratado como uma acusação. Velho, quer dizer, agora, você é estagiário que você é jovem. Então você não pode assumir esse cargo, você não tem estofo para isso, que você não tem tempo de vida e na função. E o cara provou que ele é capaz. Tem os seus defeitos, a gente pode criticar, estou falando do Felipe, claro, mas tratá-lo dessa forma é uma coisa que chega a ser cretina. No caso do Tite, eu acho que ele deveria mudar tudo, não só o figurino, a forma de se comunicar, que é sempre muito confusa, sempre foi muito confusa, falando para um nicho aí de pessoas que gostam de falar bobagens como homem terminal ao invés de centroavante, né? Tem gente que acha isso bonito, acho que isso demonstra uma certa erudição, na verdade é uma pseudo-erudição, é uma verborragia patética. Eu acho que ele deveria abandonar isso, se comunicar melhor, mas também o mais importante, conseguir, como fez naquela transição após ano sabático no Corinthians, apresentar novas armas na hora de montar seu time, ou seja, ser um técnico diferente. Ele não está aproveitando o que ele herdou do Leonardo Jardim. Ele tenta montar o time já de uma outra forma, com pouco tempo. Isso torna as coisas mais difíceis, na minha visão. E, honestamente, aí é uma questão muito pessoal, depende de cada um, né? Cada um que sabe de si, claro. Mas eu imagino que o Tite já tenha sido muito bem remunerado ao longo desses anos todos. E alguém que estava com questões de saúde mental voltar para essa maluquice aí, sinceramente, se eu fosse amigo dele, eu falei, cara, vai curtir sua vida, deixa isso para lá. Quer falar de futebol? De vez em quando fala, cria um canal no YouTube, dá uma entrevista aqui, outra ali, sabe, sem compromisso, e fala da coisa que você mais gosta do mundo, que é o futebol. Mas voltar para esse negócio, depois de passar por tudo que já passou, a grana que já ganhou, ficar aturando o torcedor lá te xingando, sabe? Pô, ir para aquela coletiva, hoje eu acompanhei a coletiva dele, sabe, algumas perguntas, o tom até desafiador, sei lá, por pouquíssimos jogos, eu jamais faria isso, sinceramente, na situação dele. Mas é ele que sabe, né? Isso é meio que viciante, né? Esses caras dependem muito de estar no futebol. É o que a gente vê acontecer. Essa história se repete demais. Sobre o Vasco, são 4 pontos em 30 possíveis. Ou seja, um empate, uma vitória e 8 derrotas em 10 jogos pelo Brasileiro, contando a reta final do ano passado e esses 2 primeiros compromissos de 2026. Mas ontem foi bem injusto, né? Realmente o gol anulado foi bizarro e o Vasco jogou uma partida boa contra uma Chapecoense muito fraquinha, né? Muito fraco. E poderia ter vencido o jogo, mas não resolveu. E aí fica o número, né? Que acaba suplantando tudo isso, um número muito ruim, de um Vasco que está contratando sem parar, né? Continua contratando, mas o trabalho do Fernando Diniz, de fato, eu acho fraco. Mas chegou na final da Copa do Brasil, veja como a Copa permite coisas curiosas, né? Um trabalho abaixo do que deveria ser. Acho que o Vasco poderia produzir mais com esse elenco que tem. Não para ser campeão brasileiro, mas produzir mais, né? E que não produz, mas ainda assim chegou numa final de mata-mata. Por quê? Você bate pênalti contra um, empata com o outro, vai levando. E foi o que aconteceu. Na final acabou sendo derrotado. Mas é um trabalho realmente aquém e já tem mais tempo, né? Mais tempo sem dar resultados efetivos. Uma coisa é estar mais tempo, você deu resultado e agora você não está bem. A outra é você estar há um certo tempo no comando de um elenco e você
não conseguiu apresentar um futebol convincente, um futebol de um time mais competitivo, como o Vasco poderia ter pelos jogadores com os quais conta hoje em dia. Olha, Até que eu tô tem curioso. outro número que, só rapidinho mostrar do Diniz, tem outro número aí Foi que muito, apareceu, foi muito rápido aquela amostragem. que é o número do Diniz, não só no Vasco. O Diniz, desde 2024, os times do Diniz venceram 1/4 dos jogos que disputou. Em todos os E times. quais que foram ele esses times? passou. Fluminense, ele jogou desde 2024. Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Ele Ele tem venceu embate, né? 1/4 Fluminense, dos Cruzeiro e jogos, Vasco. Mas incluída aí a Libertadores. incluída a Libertadores. Não, a Libertadores foi 23, né? Ah, bom. Ah, a Libertadores foi 23, né? Isso Então, eu queria saber. do Cruzeiro em diante. Libertadores. Pós-Libertadores. Cruzeiro em diante, 1/4 Você- dos pontos disputados, ele ganhou. O Diniz. Realmente. Pessoalmente, o Diniz. Mais da metade dos jogos não pontuou, Tirone. É isso, esse é outro mais número. da metade dos Mais da jogos metade não dos jogos pontuou. ele não fez 27 ponto. derrotas, 26 empates e vitórias. Ou seja, é impressionante. Mais da metade dos jogos o time não fez um ponto sequer, nem empatou. Esses números É um que a gente mostrou são retrospecto números, muito números no brasileiro, tá? Esses números. Mas De novo, a magia das Copas, né? Da Libertadores, mata-mata, o time foi passando. Foi passando. Ganhou, legítimo, ganhou, mas como a Copa permite esse tipo de coisa, né? É claro. sem dúvida. Claro. Mas você ia falar uma coisa? Não, eu tô curioso para saber como é que tá a enquete, porque Pois é. tá tão dividido o negócio aqui. Primeiro tem mais informações. Informações. Audiência brutal. Audiência brutal alcançada, com louvor. Certo. E, por enquanto, Eu vou chutar, 3.500 likes. metade da meta de likes. Pouco mais da metade. Por exemplo, tem muito programa pela frente. Tem muito problema pela frente. Nem metade ainda. Ele pisca pra mim, ele põe uma meta baixíssima e fica se achando. Olha, Mas não tá bom? é claro que não. Mas não estamos chegando, hein? Então, Não, mas vamos chegar. Espera Como é que tá a chegar. Vai enquete? chegar. A enquete. Como você acha que tá a enquete? Não tenho a menor ideia. Porque, Como porque vocês se acham? for, Eu acho que tá o Tite. pode ser o Tite. Eu acho que o Tite também. É o... É o porque nome de maior expressão. É o nome, exatamente. É o mais chocante de ontem. É. É o Vocês têm nome de razão. maior expressão num time que a gente aponta como um dos favoritos. O Arnaldo ao acha que título. o Cruzeiro vai atropelar o Flamengo e o Cruzeiro. O Arnaldo Palmeiras, tem uma desde o ano queda passado. pelo Cruzeiro, né? Tite, Se tivesse o 67%. Leonardo Jardim, É, mas não é. Tite, 67%. então. Diniz, 19%. Sampaoli. Ninguém fala do Sampaoli, né? Mas também, tá desde o ano passado aí. Também. O Sampaoli ele vem enganando faz tempo aqui no futebol brasileiro. 6%. Andando de um lado pro outro. Do lado pro outro. Isso. É aquela coisinha. Do lado pro outro do campo ali. Tá, aquele jeitinho E dele. Voivoda, 8%. E olha que o Atlético também contratou gente. Né? Contratou. Continua Não, contratando. e aliás, esse levantamento que o Mauro fez em relação ao Diniz, seria interessante fazer em relação ao Sampaoli, desde que ele pegou a seleção argentina. O que ganhou o nosso ele ganhou querido muito Sampaoli? Ele é- A grande façanha do Sampaoli no futebol brasileiro Vai ser vice com o Santos. com o Santos. Ele é o- Foi é o- Agora, a quantos pontos do Flamengo? Não disputou o Muitos título. pontos, né? não disputou. Não disputou, Não, mas nem podia, tá bom. Foi 2019? É o... Foi o título do Flamengo de 19? São Paulo O é Santos foi o vice? filme que é Foi. sucesso de crítica e, Sim, e é. fracasso de público. Exatamente. Muito bem, tem derby, que vai ser sucesso de público e de crítica, Aliás, provavelmente. tem 2 derbys, né? Tem o derby... Tem a decisão do futebol feminino, Ah, sim. Sábado, amanhã. amanhã. Em Barueri. Em Em Barueri. Barueri, Às Palmeiras 4 e horas da Corinthians. tarde. Isso, super. E no domingo, o confronto masculino. Exatamente.